Boa tarde a todos. Estamos aqui já com saudades, né? Porque estamos já ao final do nosso evento e a gente fica esperando ele acontecer e de repente acontece tão depressa, não é? Então a gente já vai se despedindo com saudades. Bem, então o tema que nós vamos falar agora é esse: progresso moral e crescimento espiritual. E eu ainda acrescentei encontros e desencontros. Então vamos lá. Eu vou tratar desse assunto com vocês em vários tópicos. Ele tem relação com a estrutura da doutrina espírita, com o tríplice aspecto da doutrina. Por quê? Porque o aspecto moral caracteriza um dos pilares da estrutura da doutrina espírita, não é? Dos três pilares, ciência, filosofia e o aspecto religioso, este último tem tudo a ver com o aspecto moral. Então vamos lá. Depois eu vou falar o que se entende por moral, e no Livro dos Espíritos, na questão 629, está bem explicadinho o conceito de moral. Vamos falar do progresso moral e destinação futura, que aliás é o tema, né, da nossa palestra, progresso moral e crescimento espiritual. Depois vamos falar, vou citar vários momentos da obra espírita, em que Kardec salienta a necessidade do aperfeiçoamento moral como objetivo da doutrina espírita. Mas estamos nesse planeta aqui há tanto tempo, quando é que começou a despertar em nós, desde as primeiras encarnações aqui, o chamado senso moral? Como nós chegamos aqui, há quanto tempo chegamos e o senso moral despertou quando, não é? Então temos, desde as primeiras manifestações da encarnação humana, nós temos todo um processo de tornar-se humano, uma vez que as primeiras encarnações aconteceram a partir de corpos de primatas não humanos, não é? A ponto de André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, a partir do capítulo 10, ele refere esse homem das primeiras encarnações como sendo um homem infraprimitivo. Eu fiquei muito encasquetado com esse termo, homem infraprimitivo. Por que André Luiz não falou só homem primitivo? Vou fazer um comentário sobre isso. Depois chegamos à nossa espécie, os sapiens ou sapiens sapiens. Eu vou fazer uma retrospectiva desde as primeiras encarnações humanas, depois do processo de tornar-se humano, chegando até nós, o que nós fizemos até agora, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista moral. Depois vamos falar que o progresso moral, infelizmente, ele está muito atrasado em relação ao nosso progresso intelectual. Por quê? Então, vamos falar da moral que nós conquistamos até agora e a chamada transição planetária, não é? Porque ela está atrelada às nossas escolhas, que, por sua vez, estão atreladas ao nosso progresso moral. Bem, vamos lembrar, então, o que Kardec disse no seu livro O que é Espiritismo, a respeito da estrutura tríplice da doutrina espírita. Ele diz: Espiritismo é a ciência que trata da natureza, da origem dos espíritos e de seu destino, e de suas relações com o mundo corporal. E ele ainda completa: é também uma doutrina filosófica com consequências morais. Olha, meus amigos, eu acho que do que eu conheço de doutrina científica ou filosófica, a doutrina espírita é a única de base científica que tem compromisso direto com a moral. Eu posso mesmo dizer, eu tenho isso de maneira muito convicta nas minhas reflexões, que a nossa moral, a moral de cada um de nós, que está atrelada às nossas escolhas, ao exercício do nosso livre-arbítrio, depende, é resultado do nosso nível de conhecimento. Conhecimento do quê? Da parte científica, da natureza do espírito, da sua origem, do seu destino e das suas relações com o mundo corporal. A partir desse conhecimento é que nós vamos, em reflexão filosófica sobre o significado desse conhecimento, nós vamos então chegar ao aspecto moral, que corresponde, repito, ao exercício do nosso livre-arbítrio. Mas tantos espíritos falaram em moral que Kardec acabou perguntando: mas afinal, o que devemos entender por moral? Porque costumeiramente, aqui na atualidade,
Quando a gente conversa a respeito de conceito de moral, alguém vai dizer assim para mim: Irvênia, mas o conceito de moral tem um viés temporal. Porque agora é assim, mas o meu tempo, há 50, 60 anos atrás, era diferente. Outra pessoa vai dizer: Irvênia, mas o conceito de moral tem também um viés geográfico. Porque aqui no Ocidente, aqui de modo geral, por exemplo, o casamento é monogâmico. Em outros lugares de países do Oriente, o casamento é poligâmico. Então, quando Kardec pergunta por essas dúvidas, afinal, o que se deve entender por moral, os espíritos respondem. Olha o que os espíritos dizem na questão 629 do Livro dos Espíritos. A moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o moral. Vejam aqui já, meus amigos, o link, o elo entre a moral e a parte científica do conhecimento. Para discernir entre o bem e o mal, eu preciso conhecer, não é? Continuando, então, o texto diz assim: o homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem e para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. Eu acho tão importante essa resposta, porque não só ela atrela a moral com o nível de conhecimento que nós temos do contexto, como também ela ainda diz, é fazer o bem e para o bem de todos. Não é só para o bem da minha família, do meu grupinho de amigos, do meu contexto, do meu país, não. Em qualquer contexto em que nós tenhamos que escolher alguma coisa, decidir alguma coisa, nós temos que perguntar: o que eu estou decidindo, o que eu estou escolhendo, confere o bem a todos os implicados naquele contexto? Vamos dar um exemplo? Imagine uma adolescente de uns 15 anos, de repente ela aparece grávida, uma gravidez inesperada. Então alguém vai dizer: ah, mas essa menina ainda é muito jovem, ela não tem maturidade para ser mãe, não é? Então aconselha que se faça o aborto induzido, o aborto provocado. Revendo essa questão 629 do Livro dos Espíritos, nós temos que pensar: esse conselho para o abortamento, para eventualmente poupar a menina de uma gravidez indesejada, está fazendo bem para todos os envolvidos? Por exemplo, alguém perguntou para o feto se é bom para ele ser abortado, não é? Essa questão é tão importante que ela norteia, ela dá critério para as nossas escolhas, não é? Nesse conceito evangélico da moral que os espíritos nos passaram, não tem viés geográfico, não tem viés temporal, porque fazer o bem para o bem de todos é uma regra universal, que vale em todos os lugares geográficos do planeta e que valeu para todos os tempos. Valia para antigamente e vale agora. Então, fazer o bem para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. Como uma coisa puxa a outra, eu fiquei pensando: a lei de Deus, onde estará escrita essa lei de Deus? Será que naqueles papiros antigos lá do Egito? Onde será que está escrita a lei de Deus? Kardec pergunta, questão 621, onde está escrita essa lei de Deus? E os espíritos respondem: na consciência. Bem que Raul Teixeira diz, numa entrevista eu tenho gravada, ele diz assim: ser espírita é para quem aguenta. Por quê? Nós temos a liberdade de decidir a respeito do que quisermos, mas nós somos atrelados, nós temos que colher depois os frutos da nossa escolha, não é? Então, se a lei de Deus está na nossa consciência, a gente fica pensando e conclui que é verdade. Porque em tudo que a gente vai escolher, em qualquer contexto, no fundo, a gente sabe o que é certo ou o que é errado. Ou pelo menos o que deve escolher o bem para o bem de todos, ou que está fazendo bem para alguns, mas não para todos, não é? Na nossa consciência. Então, Descartes, aquele famoso filósofo do século XVII, René Descartes, ele teria dito que o fato de nós termos na nossa consciência a noção de que existe um Criador, de que existe um Deus na nossa consciência, é a marca do nosso Criador em sua obra.
Assim como um pintor, depois de pintar a tela, ele assina embaixo, então Deus, quando nos criou, Ele colocou na nossa consciência a sua assinatura, que representa então aquela ideia que nós temos do nosso Criador, desde os primeiros tempos encarnatórios, até o fato de termos essa noção do bem e para o bem de todos, né? Então a lei de Deus está escrita na nossa consciência, e lá no fundo ela tem um pulso assim dizendo: fazer o bem e para o bem de todos. É fantástica essa relação da obra espírita, né? Bom, quando a gente fala em ter no fundo da nossa consciência esses valores, a gente tem que ir ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, tem 12. Lá está escrito uma coisa, eu tinha um conceito errado a respeito de fé. Porque lá está escrito assim: a fé é o sentimento inato no homem da sua destinação futura. E eu achava que fé era assim: eu tenho fé que os espíritos vão me ajudar nessa dificuldade. Eu estou fazendo uma prece, como a doutora Paula explicou tão bem agora há pouco. Eu tenho fé, então, que a minha prece vai ser recebida, os espíritos vão me ajudar. Isso não é exatamente fé no sentido do conceito do nosso Evangelho. Eu tenho esperança, eu tenho desejo, eu gostaria que os espíritos me ajudassem. Mas fé é uma coisa muito, muito mais profunda. Vou repetir: fé é o sentimento inato no homem, na sua consciência, da sua destinação futura. Ou seja, nós sabemos que o sentido da nossa vida é o progresso, é ir para frente, é melhorar, é amanhã nos tornarmos melhores do que somos hoje. E esse texto ainda continua, olha que bonito. A fé é a consciência das prodigiosas faculdades que o homem traz em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, mas que ele deve fazer germinar e crescer através da sua vontade ativa. Então nós temos no fundo da nossa consciência a noção de que existe o nosso Criador. Nós temos a noção do bem, de fazer o bem, do que é o bem para o bem de todos, e ainda temos a noção de que nós temos faculdades no nosso interior, em semente, que Deus colocou lá no nosso interior, mas que temos que ou devemos desenvolver, fazer crescer, germinar e crescer, através da nossa vontade ativa, do nosso esforço, do nosso trabalho, não é? Não por outra razão, quando o Evangelho diz que a fé é o sentimento inato da nossa destinação futura, que nós temos faculdades a desenvolver, não por outra razão, Jesus disse várias vezes para todos nós, está em João capítulo 10, 34, sois deuses e não o sabeis, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Quem de nós tem a pretensão de fazer o que Jesus fez? E ainda muito mais, mas ele disse também, assim brilhe a vossa luz diante dos homens. Então, repetindo, nós temos no fundo da nossa consciência a noção da nossa destinação futura, que é a luz. Vocês se lembram de ontem quando eu falei da luz, do equilíbrio, né, da busca da felicidade, da harmonia? Então, Jesus já antecipou isso, dizendo para nós todas essas coisas aí. E a gente fica assim motivado, mas ao mesmo tempo, meu Deus, até conseguir tudo isso, hein? Mas estamos a caminho, né? Como disse Paulo, eu sei que fui o pior dos homens, mas já me sinto matriculado na escola do bem, não é? A gente sabe que está a caminho, tá? A passos lentos, mas estamos indo. Então, nós estamos destinados ao progresso, à evolução, à felicidade. E o aspecto moral, ele tem tanta importância nisso, que na obra espírita, em vários lugares, existe um chamado, existe um chamamento mesmo, para que nós prestemos atenção a respeito da importância do progresso moral. Vocês querem ver? A Revista Espírita de 1859, a que eu tenho lá, página 197, lá está escrito assim, olha, o objetivo da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas não é apenas a pesquisa dos princípios da ciência espírita. Ela vai mais longe, estuda também as suas consequências morais, pois é principalmente nestas que está a sua verdadeira utilidade.
Vamos ver outra citação? Livro dos Médiuns 303. O Livro dos Médiuns é de 1861, né? Lá está escrito assim: o objetivo da doutrina espírita é o aperfeiçoamento moral da humanidade. Por isso que eu concluo que nós espíritas, nós somos condenados, no bom sentido, a estudar, não é? Uma vez que a nossa moral está atrelada ao conhecimento, vocês viram a quantidade de livros que tem na livraria aí à disposição? Porque nós temos que estudar para conhecer, para poder discernir entre o bem e o mal e escolher o bem para o bem de todos, né? Mais uma citação que tem aqui, olha, Gênesis de Kardec, capítulo 18. A primeira edição da Gênesis é de 1868. Olha o que está escrito lá. Nosso globo, quanto tudo que existe, está sujeito à lei do progresso. A humanidade realizou até agora incontestáveis progressos. Resta-lhe ainda um imenso progresso a realizar, o de fazer reinar entre os homens a caridade, a fraternidade e a solidariedade, para assegurar o seu progresso moral. Hoje não são as entranhas do globo que se agitam, são as da humanidade. É o movimento que se opera no sentido do progresso moral. Será que a gente precisa falar mais da importância do progresso moral? Não é? Representa um dos elementos do tripé de estrutura da nossa doutrina. Temos que estudar para discernir entre o bem e o mal, escolher bem. Então, aí está toda a importância do progresso moral, não é? Bom, então a gente vai para aquela outra pergunta lá que eu estou propondo a vocês. Então, o progresso moral é muito importante, nós temos que assumir isso. Segundo lugar, desde que o ser humano começou a encarnar aqui nesse planeta, né, quando é que despertou nessa criatura o senso moral? Porque nós temos que ter um senso moral bem desenvolvido para poder escolher bem, não é? Então, eu queria analisar com vocês isso. Olha, toda essa evolução moral, ela tem como suporte, ela está atrelada no processo reencarnatório, há também a evolução orgânica, ao progresso intelectual. Então, nós vamos ver que à medida que as encarnações humanas foram acontecendo aqui no planeta, isso há mais de 3 milhões de anos, foi o começo, até agora, o corpo humano foi se modificando, até chegar nesse biotipo que nós temos agora, o nosso progresso intelectual cognitivo também foi sendo desenvolvido e o nosso progresso moral também. Então, existe um par e passo de desenvolvimento nesses 3 setores do nosso processo evolutivo, né? Então, vamos lá. Como é que a gente chegou aqui nesse planeta? É a informação pioneira da Gênese de Kardec. Ele diz assim, olha, no capítulo 11, que se chama Gênese Espiritual, os itens 15 e 16. No item 15 está escrito assim: corpos de macacos teriam sido muito adequados a servir de vestimentas aos primeiros espíritos humanos, necessariamente pouco avançados, que vieram encarnar-se no planeta. Eu já estou aqui rindo porque, se ainda hoje, quando a gente diz isso, há pessoas que se assustam, falam, como assim, não é? Vocês imaginem, em 1868, isso ser publicado num livro. Eu não sei como levaram Kardec à fogueira da Santa Inquisição, né? Levaram os seus livros lá no Ato de Fé de Barcelona, mas olha, Kardec correu um risco danado. Mas quando eu li esse texto do item 15, do capítulo 11 da Gênese, espíritos humanos encarnaram-se em corpos de macacos, eu falei, mas espera, isso não é metempsicose? O que é metempsicose? É uma doutrina muito antiga, de milhares de anos, veio lá do Oriente, e diz a literatura da filosofia da história que quem trouxe esse conceito de metempsicose, que contempla o processo reencarnatório para o Ocidente, foi Pitágoras, lá da época dos filósofos da Grécia Antiga, né? Século V, VI, por aí. Então, eu disse, meu Deus, isso é metempsicose. Aí comecei a fazer essa pergunta e fui procurando no Livro dos Espíritos, achei. Porque Kardec, muito mais esperto do que eu, já tinha feito essa pergunta. Então, ele pergunta assim, é possível espíritos humanos encarnarem-se em corpos de animais? Os espíritos respondem de maneira clara e objetiva, não. O rio não remonta à fonte. Ou seja, o rio vai com aquele fluxo.
O rio não volta para trás para a sua fonte, né? Ele vai sempre em frente. Então eu fiquei pensando, bem, se na Gênesis está escrito que espíritos humanos se encarnam em corpos de macacos, no livro dos Espíritos está dizendo que não, são duas informações doutrinárias que estão se contrapondo, deve ter uma explicação. Comecei a procurar, procurei, encontrei, já vou mostrar para vocês. Mas eu gosto de sempre fazer o confronto de assuntos assim que têm base científica com a literatura acadêmica. Então, há muito tempo, pessoal, há mais de uns 15, 20 anos, quando eu comecei a me interessar por esse assunto lá em São Paulo, na faculdade, eu me matriculei como aluna especial no IB, Instituto de Biociências, numa matéria que se chama, numa disciplina que se chama Evolução Humana. E o professor que lecionava essa disciplina, e leciona até hoje, é o professor Walter Neves, que é o mais famoso antropólogo brasileiro que estuda o processo evolutivo do ser humano, né? Então, lá eu já comecei a entender as coisas. E depois também, tudo que eu estudei lá e que eu tenho visto mais atualmente, confirma o que está escrito na Gênesis de Kardec. Espíritos humanos começaram a encarnar-se em corpos de animais. Só que a literatura acadêmica não usa essa expressão espírito, né? Mas as primeiras encarnações humanas aconteceram a partir de um primata não humano. Então eu falei, bom, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês onde eu encontrei a explicação que conflitava essas duas informações que eu tenho, né? De que espíritos humanos encarnaram-se em corpos de macacos, na Gênese, e que não pode espírito humano encarnar-se em corpos de animais. Está na 612 do Livro dos Espíritos. Mas indo então na literatura acadêmica, eu cheguei nesse livro, olha, aqui é um best-seller internacional, né, do professor Yuval Harari, professor de História na Universidade Hebraica de Jerusalém. Esse livro Sapiens dele explica como o ser humano chegou aqui no planeta. Então ele diz assim, olha, as diferentes espécies do gênero humano, aqui tem gente que já estranha, fala, escuta, mas ser humano aqui no planeta não somos só nós? Não, existiram várias espécies do gênero humano. Então, refazendo a frase, as diferentes espécies do gênero humano evoluíram do Australopithecus afarensis. Olha a palavra Australopithecus. Austral quer dizer sul, Pithecus quer dizer macaco. É um primata não humano que viveu no sul da África há 3,2 milhões de anos. O professor Walter Neves, esse com quem eu fiz a disciplina, como aluno especial, e também associado com esse curso... ele tem um curso gravado na internet, eu quero sugerir para vocês, chama-se A Saga da Humanidade, gravado em 2018 pelo pessoal da informática lá da USP, professor Walter Neves. Também tem disponível na internet uma série chamada Evolução Humana, em 15 vídeos, e essa série foi produzida pelo Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos do Instituto de Biociências da USP, em parceria com o canal de Arqueologia e Pré-História também lá da USP, né? Então, essas informações são muito... têm credibilidade porque são de fontes confiáveis. Bem, então, nesse item do Livro dos Espíritos 609, então a gente lê o seguinte, olha, uma vez no período de humanidade, aqui eu vou citar para vocês alguns trechos da obra espírita, da codificação, que justificam, explicam aquele confronto entre as duas informações, né? Olha na 609, está escrito, uma vez no período de humanidade, conserva o espírito traços do que era antes, quer dizer, do estado em que se achava no período ante-humano. Então vamos entender. André Luiz, na sua obra principalmente Evolução em Dois Mundos, ele usa o termo, o espírito caminhando da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Então, quando ele vai saindo de um estágio, a animalidade primitiva para a espiritualidade humana, ele não faz isso assim de repente, né? É animal, plim, virou ser humano. Não, tudo é processo. Quando se fala em termos evolutivos, tudo é processo. Então, olha o que ele está dizendo. Uma vez no período da humanidade, quer dizer, ele veio de algum lugar que ainda não era período da humanidade.
conserva os traços em que se achava no período ante-humano, quer dizer, antes de ser humano. Né? Ele já está dizendo que houve aí um processo. Também, no Livro dos Espíritos, 611, está escrito: desde que o princípio inteligente, é o termo que se usa para o espírito dos animais, atinge o grau necessário para ser espírito humano e entrar no período de humanização. Ainda, na Gênesis, capítulo 11, 23, sem pesquisar a origem da alma, vamos considerá-la ao entrar na humanidade. Ora, só se entra em alguma coisa, em algum lugar, em alguma fase, quando se está fora, não é? Nós estamos lá fora, vamos tomar um café, aí vamos entrando, é um processo. Lá no Brasil usamos o termo gerúndio, né? Estamos entrando, aqui vocês dizem, estamos a entrar, mas revelando que tudo é processo com várias fases, né? Então, é bem por aí. Conclusão, no livro dos Evolução em Dois Mundos, a partir do capítulo 10, André Luiz, na minha leitura, eu estou achando que quando ele se refere ao homem como infraprimitivo, ele está se referindo a essa criatura aí, que está saindo da animalidade primitiva e entrando no período de humanização, até tornar-se um indivíduo que a antropologia reconhece como sendo uma espécie humana, né? Ainda no capítulo 11 da Gênesis, no item 16, continua o texto: como não há transições bruscas na natureza, é provável que os primeiros homens que apareceram sobre a terra pouco diferissem do macaco em sua forma exterior e, sem dúvida, também quanto à sua inteligência, né? Então, o nosso biotipo lá era mais ou menos esse aí, que eu coloquei aí do lado, né? Bom, vamos ao Livro dos Espíritos ainda, na 607. Olha, 606, 606A, 607, Kardec pergunta a mesma coisa e os Espíritos respondem a mesma coisa, com linguagem diferente. Na 607A, ele pergunta assim: a alma, ele está falando da alma humana, teria sido o princípio inteligente dos seres inferiores à criação? Resposta: é nesses seres, e nesses 3 pontinhos está escrito assim, que estáis longe de conhecer inteiramente. E eu, como faço estudo da questão espiritual dos animais há muitos anos, eu fico parado e digo assim: põe longe nisso, porque tem muita coisa que a gente ainda não consegue entender, né? Mas vamos reler. É nesses seres que o princípio inteligente se elabora e ensaia para a vida. É um trabalho preparatório, em seguida ao qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Então há que se perguntar, né? Essa transformação é assim? Vem de animal, plim, virou ser humano? Não, é processo. Tudo é processo, né? Então, vamos lá. Que processo é esse? O processo de tornar-se humano, o processo de humanização. Na 611 do Livro dos Espíritos, eu vou repetir o que eu disse lá atrás. Desde que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser espírito humano e entrar no período de humanização. Está escrito lá. Existe um período de humanização, de transição da animalidade para a espiritualidade humana, né? E depois eu cito Emmanuel também, quando ele diz assim, olha, no livro A Caminho da Luz, capítulo 2. Os antropóides das cavernas, olha o termo, antropós do grego quer dizer homem, ser humano, e esse sufixo oide quer dizer semelhante, ou seja, os primatas não humanos mais parecidos com o ser humano de hoje, né? A referência é a nossa espécie. Então, os antropóides das cavernas espalharam-se pelo globo, formando os pródomos, os modelos das raças futuras. Extraordinárias experiências foram realizadas pelos mensageiros do invisível, até fixarem no primata, não humano, né, os característicos aproximados do homem futuro. Então, o perispírito dessa criatura, André Luiz explica bem Evolução em Dois Mundos, a partir do capítulo 10. Esse perispírito foi trabalhado no plano espiritual para que, quando encarnar, ele promovesse no corpo físico mutações, né? Então, Emmanuel já começa a falar isso também em 1958, que é a data desse capítulo. O termo antropóides que Emmanuel usa nesse livro, agora mudou de nome. Nesse referencial que eu dei para vocês, que está na internet,
o curso A Saga da Humanidade do professor Walter Neves, aqueles 15 vídeos lá de todo o pessoal da antropologia. Então, eles consideram assim, olha, eu peguei esse gráfico da internet. Então, vem vindo aquele tronco lá com o Australopithecus, né? Então, ele vem vindo um tronco que é comum. Há uns 9 milhões de anos, tem um tronco comum dos primatas. Aí, ele vem vindo pelo tempo, solta um galho, como se fosse uma árvore. Desse galho vão se modificar os corpos, produzindo os orangotangos. Caminha mais um pouco no tempo, solta um outro galho que vai dar origem aos gorilas. Caminha mais um tempo, vai dar um outro galho que vai dar origem ao chimpanzé. O chimpanzé dos primatas não humanos que vivem conosco agora, na atualidade, é o que tem mais semelhança genética com a gente, né? E caminhando mais um pouco, então já estamos na fase do Australopithecus, naquele retângulo verde, né? Então, desde o Australopithecus até a nossa espécie, tem várias espécies, compõem os chamados hominíneos. O professor Walter Neves repete muito nesse curso. Então, as criaturas todas chamadas hoje de hominíneos correspondem à nossa espécie Sapiens e todas as outras que nos antecederam a partir do Australopithecus. Sabe quantas espécies humanas hoje são reconhecidas pelo estudo dos fósseis? 21 espécies de hominíneos. E nós acabamos sozinhos aqui, né? Mas o professor Yuval Harari, no livro Sapiens, ele diz assim, a nossa espécie humana, ela originou-se há 200 mil anos. E há 150 mil anos, nós convivíamos com outras 6 espécies do gênero humano. Isso se confirma porque tem grupos da genética que estão fazendo levantamento da estrutura genética de comunidades europeias e encontraram vários genes de outras espécies, principalmente do heidelbergensis, do sapiens antigo e principalmente do Neandertal, não é? Mas depois, à medida que o tempo foi passando, elas foram se extinguindo e estamos nós aqui sozinhos no nosso planeta, achando que nós somos os únicos, né? Não somos o ponto final desse processo evolutivo também. Bem, então os outros primatas não humanos, que não são hominíneos, são chamados hominídeos, né? Parecidos com o biotipo do ser humano. E desde o Australopithecus até a nossa espécie de hoje, que são 21 espécies, são chamados hominíneos. E sempre eu costumo lembrar que nós fazemos parte do reino animal. No livro dos Espíritos são referidos 3 reinos, o reino mineral, vegetal, animal. Quando se diz reino hominal, a gente deve corrigir, porque não existe reino hominal, nem na literatura espírita, nem na antropologia. Porque na antropologia, eu vi lá as apostilas dos meus netos que estão fazendo vestibular, então nós somos do grupo Animalia, né? Então o reino é animal. Podemos falar a fase humana, o período humano, mas não reino nominal, não. Nós somos do reino animal ainda, né? Bem, então agora eu quero fazer uma análise com vocês. Olha, estamos falando do despertamento do senso moral. Então vamos pegar aqui a nossa vovozinha lá, Australopithecus afarensis, 3,2 milhões de anos. Aqui embaixo a nossa espécie, que surgiu há 200 mil anos. Vamos pôr um indivíduo lá no meio, o Homo habilis, o Homo erectus, depois o heidelbergensis e o Neandertal, que são assim, espécies mais conhecidas. A antropologia começou a perguntar, dessas espécies todas, todos os hominíneos, qual delas já pode ser considerado um ser humano? Sabe o que a antropologia hoje responde? É esse aqui, olha, o Homo erectus, que viveu de 2 milhões a 1,8 milhão de anos. Esses outros aqui, entre o afarensis e o erectus, e eu representei um deles, que é o Homo habilis, viveu há 2,3 milhões de anos, eles estão no período de transição, no período de humanização. Não são considerados pela antropologia, pela maior parte dos antropólogos, como pertencentes ao gênero humano. Foram feitos estudos minuciosos em fósseis desses indivíduos
e esses estudos revelaram que eles têm mais características do Australopithecus do que das outras espécies do gênero humano, né? Então, eu tenho uma pergunta para fazer a vocês. Olha, considerando lá a nossa vovozinha, Australopithecus afarensis, 3,2 milhões de anos, o Homo erectus aqui, o primeiro ser humano reconhecido pela antropologia, e o coitadinho do Homo habilis ali no meio, está no período de humanização, eu fiz uma conta por mim mesma, e estou concluindo, a leitura minha, que esse período de humanização deve ter durado pelo menos 1,2 milhão de anos. Agora eu pergunto para vocês, olha, na literatura espírita tem-se o hábito de referir a natureza espiritual dos animais com o nome de princípio inteligente ou princípio espiritual, né? Princípio inteligente. E a alma humana de espírito. Alguns querem até que seja com E maiúsculo. Então eu pergunto para vocês, quando a gente vai se referir a esse pessoal que está aí no meio, em período de humanização, eu vou dizer que eles têm princípio inteligente ou têm espírito, né? A gente não tem resposta, porque está tudo em processo. Então, só para confirmar isso, que em termos de evolução, quando se fala em evolução, tudo é processo, né? A gente não tem um período de transição aí que não tem como referir exatamente se ele está já é humano ou não. Então, na minha leitura, eu estou entendendo que André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, capítulo 10, quando ele refere homem infraprimitivo, ele está se referindo aí ao Homo habilis e aos companheiros dele, né? A outras espécies limítrofes, que ainda não são considerados pela antropologia como seres absolutamente humanos. Bem, vamos agora ver o estudo que André Luiz faz, mostrando a eclosão do senso moral nessas primeiras espécies que André Luiz chama de homem infraprimitivo. Vamos lá. Então, em Evolução em Dois Mundos, André Luiz, capítulo 10, ele começa aí, palavra e responsabilidade. Então, ele diz assim, olha, atingindo os alicerces da humanidade, o corpo espiritual do homem infraprimitivo demora-se longo tempo em regiões espaciais próprias, sob assistência dos instrutores do espírito, recebendo intervenções sutis nos petrechos da fonação, são as estruturas do aparelho fonador, através do qual nós falamos, né? Para que a palavra articulada pudesse assinalar novo ciclo de progresso. Ou seja, ele está se referindo à produção da voz, da palavra falada e à conquista da linguagem, com que ele conseguiu se comunicar mais livremente com os companheiros, né? E ele vai continuando ainda o seu estudo, para falar que em Mecanismos da Mediunidade, e aqui também ele fala que o pensamento dos animais é fragmentário, o pensamento do ser humano é que é contínuo, da angelitude, aliás, acho que a Paula falou, e da angelitude é em raios ultra super curtos, né? Então ele diz assim, olha, capítulo 10, ele já avança no 11. Por intermédio da palavra conquistada, fundamenta-se no cérebro o pensamento contínuo. Então nós podemos entender, também a leitura minha, que aquele indivíduo, que as primeiras encarnações daquele indivíduo saindo da animalidade para a espiritualidade humana, que estava encarnando o nosso Australopithecus, ele também não tinha pensamento contínuo, ele tinha pensamento fragmentário, porque depois da conquista da palavra e da linguagem, é que ele fundamenta no cérebro dele o pensamento contínuo. Durante o sono comum, desprende-se mais facilmente do corpo, para receber a visita dos benfeitores espirituais, que o instrui sobre as questões morais que começam a ocupar-lhe o crânio, a cabeça, né? A mente, enfim. Ou seja, nesse homem infraprimitivo, que foi trabalhado pelo espírito no plano espiritual e ao encarnar começou a trazer modificações no aparelho fonador, esse indivíduo, à medida que ele vai conquistando a palavra falada, a linguagem, ele vai, então, organizando o pensamento para se tornar contínuo. Quando se torna contínuo, é que os amigos espirituais começam a semear na mente dele e também no cérebro, né, consequentemente, as questões morais. É a semeadura do senso moral. Eu achei tão bonito esse capítulo, não é? Então, ele diz assim, olha, a evolução morfológica prosseguiu
emparelhando-se com a evolução moral. O crânio avançou, os braços refinaram-se, as mãos adquiriram excelência tátil. E ele continua ainda: por intermédio da palavra, fundamenta-se no cérebro o pensamento contínuo. Estou repetindo. Então, ele passa a fazer questionamentos e reflexões, ele tem mais facilidade de desprendimento durante o sono, para entrar em contato com os amigos espirituais, que vão fazer a semeadura do senso moral, não é? E depois, então, com isso, à medida que ele vai adquirindo o senso moral, a relação entre causa e efeito, a responsabilidade dos seus atos, então ele vai assumindo a responsabilidade das suas escolhas. Que coisa mais bonita, né? Então, eu acho que também a leitura minha, que quando esse indivíduo já tem pensamento contínuo, já tem semeadura do senso moral, isso já deve acontecer lá pelo Homo erectus, né, que viveu há cerca de 2 milhões de anos e que já é considerado pela antropologia como ser humano. Então, as coisas vão indo aos poucos. Lá no Homo habilis e outras espécies, começa a trabalhar no perispírito, começa a ver mutação, adquire a palavra articulada, a linguagem, pensamento contínuo, responsabilidade das escolhas. Eu acho que aí já estamos perto do Homo erectus, né, há 2 milhões de anos atrás. Então, como André Luiz mesmo refere, esse despertamento do senso moral, ele vem junto com o progresso intelectual e também com modificações do biotipo, particularmente na região da cabeça, a expansão da região frontal, né? O que a gente chama de expansão do neurocrânio, ou seja, investimento no polo frontal do cérebro. Considerando que a evolução desses indivíduos vem de trás para frente, de baixo para cima, então a parte mais anterior, ela tanto morfologicamente quanto espiritualmente, é a mais recente no processo evolutivo e a mais nobre, né? Que trabalha então com cognição e moral. Vou mostrar para vocês o que a gente considera em neuroanatomia, o que seja neurocrânio e viscerocrânio. Então é assim, olha, crânio é a parte óssea da cabeça. Então, toda essa parte aqui de trás da nossa face é uma estrutura óssea abaulada, tem dentro o cérebro. É chamada de neurocrânio. Essa parte toda aqui da frente da face, que trabalha com algumas funções viscerais, como é o caso da olfação, da gustação, é chamada de viscerocrânio. Então, André Luiz, em Mecanismo da Mediunidade, ele refere, portanto, essa expansão do neurocrânio no polo frontal. Eu vou mostrar uma outra figura muito interessante para vocês. Olha, repetindo que o crânio é a parte óssea da cabeça, então eu tenho aqui o crânio de algumas espécies. Olha, da esquerda para a direita, Homo habilis, Homo erectus, sapiens antigo e a nossa espécie, o sapiens moderno. No crânio, a gente considera 4 partes. Olha, a frontal aqui da testa, aqui em cima de cada lado, a parietal. Aqui em cima da orelha, a temporal. E lá atrás, na nuca, a occipital. Qual das 4 partes no crânio desses indivíduos vocês acham que mais se desenvolveu? Qual foi? Foi a frontal, não é? Vocês percebem que o primeiro lá, ele ainda tem a crista supraorbitária, o lobo frontal dele é muito pequenininho. O Décio fala que é só um puxadinho, né, Décio? É só um puxadinho. Depois vai se expandindo o polo frontal do cérebro e vai empurrando a testa para frente. A nossa testa aqui é bem redondinha, né? Mas não vale ficar olhando um para o outro e falando, sua testa não está tão redondinha assim. Não é? Mas eu tenho uma saída, viu? É o seguinte, olha, aqui na nossa testa, a gente vê aqui tem uma tábua óssea, não tem? Mas atrás dessa tábua tem outra. Então, entre as duas, tem uma cavidade de cada lado, chamada seio frontal. O seio frontal, os seios maxilares, eles têm por dentro um revestimento chamado mucosa. É uma pele modificada. Então, quem tem a testa, às vezes, mais expandida, tem os seios frontais maiores e cabe mais catarro ali quando a gente tiver sinusite, viu? Não tem nada a ver com ser mais inteligente, não é?
Então é bem por aí. Mas, de modo geral, no processo evolutivo, houve uma expansão do polo frontal do cérebro e também do neurocrânio, né? Nessa disciplina que eu fiz com o professor Walter Neves, a gente estudou uma possibilidade, porque ele diz assim, até nesse curso, a antropologia é a ciência mais inexata que existe. Porque assim, está com tudo certinho, já estudamos todos os fósseis que foram disponíveis, de repente aparece uma falange de uma outra espécie, tudo que você considerou até hoje não vale mais, né? Então, uma possibilidade, tudo é possibilidade, é assim. Por que houve expansão do neurocrânio no processo evolutivo? Porque tanto a coluna vertebral quanto os músculos cervicais, nos animais, se inserem atrás da cabeça e aprisionam o neurocrânio, a superfície do neurocrânio. Quando depois essa criatura foi ficando de pé, assumindo a postura ereta, essa inserção ela migrou. Daqui ela foi ficando ventralmente para baixo. Liberou a superfície do neurocrânio e ele pode crescer. É uma possibilidade, né? A gente não pode dizer que essa é a causa da expansão do neurocrânio. Mas que houve migração da inserção da coluna no crânio e dos músculos cervicais, isso houve, né? Bom, mas indo à literatura espírita, imagina, todo esse estudo foi posterior a Kardec, né? Mas Kardec já perguntou antes para os espíritos, olha, questão 370, pode-se induzir uma relação entre o desenvolvimento dos órgãos cerebrais e o das faculdades morais e intelectuais? Ou seja, quem tem já o crânio bem desenvolvido é mais inteligente, tem mais moral? Olha o que os espíritos respondem. Não confundais o efeito com a causa. Não são os órgãos que dão ao espírito as faculdades, mas as faculdades do espírito é que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos, né? Afe Maria. Bom, baseado em tudo isso, né? O meu amigo aqui que está aqui na frente, Dr. Décio André Júnior, Dr. Sérgio Lopes, a gente estudou isso, ficou falando sobre isso e resolvemos escrever um livro, né? O Cérebro Triunfa no Serviço do Espírito. Então, o Dr. Sérgio Lopes, ele acabou fazendo o seguinte, olha, bom, esse nosso estudo foi bem baseado no livro No Mundo Maior de André Luiz, particularmente capítulos 3 e 4, tudo que Calderaro falou sobre a evolução do cérebro. Então, o Dr. Sérgio Lopes, que é psiquiatra, e ele atrelou as leis morais aos 3 andares da casa mental. Então ele fala assim, olha, com base em Calderaro, cada andar da casa mental corresponde ao trabalho de uma parte do cérebro. Então, o primeiro andar corresponde ao passado, interage com a parte mais profunda do nosso cérebro. Então o Sérgio resolveu colocar que leis morais aí? A lei de conservação, a lei de reprodução e a lei de destruição. Porque ele disse, olha, naquela fase ainda, vamos usar a expressão de André Luiz, de homem infraprimitivo, a gente não dava conta de amor, de justiça, amor e fraternidade, né, de outras leis mais sofisticadas. A gente dava conta de preservar o corpo físico, de reproduzir a espécie e de observar a destruição que é natural em toda a matéria, né? Depois, no segundo andar, relativo ao presente, e Calderaro diz que corresponde à atuação principalmente do córtex motor, então o Sérgio já colocou a lei de sociedade, lei do trabalho, lei do progresso, lei de igualdade e de liberdade. E finalmente, no último andar, onde nós colocamos os ideais e metas que queremos atingir, ele colocou então a lei de adoração, lei de justiça, amor e fraternidade. No percurso dessas leis, elas existem em todos os andares, né? Mas lá embaixo, a lei de justiça, amor e caridade, ela é bem fraquinha, depois ela vai aumentando, então ela coexiste nos 3 andares, mas a representação é diferente. Então, para chegarmos ao nível de perfeição moral a que todos nós estamos destinados, é um nível relativo, né? Mas todos estamos destinados. Então, nesse livro, a gente concluiu, com base lá em Calderaro, que o lobo frontal, toda essa parte frontal, ela trabalha com cognição, com toda a parte intelectiva de aprendizado, memória, associação de ideias, crítica de situações, planejamento de ações futuras e com nível moral. Trabalho moral também aí, né? Bom,
Então, vamos ver aqui na nossa análise agora, já que nós somos a última espécie até agora, né? A nossa espécie ainda vai sofrer modificações, não somos o produto final. O que nós fizemos das nossas encarnações, desde 2 milhões de anos atrás, 2,3 milhões de anos atrás, até agora? Então, vamos ver, no progresso intelectual e progresso moral. Do ponto de vista de progresso intelectual, nós estamos ótimos, né? A gente tem sonda espacial em todo lugar, tem telescópio Hubble, tem comunicação com o mundo inteiro, não é? Tem aviões ultrassônicos, tem uma coisa extraordinária. Hoje, os médicos cirurgiões fazem cirurgia com a participação de cirurgiões, às vezes, que estão do outro lado do mundo, não é? Através da comunicação pela internet. Então, do ponto de vista cognitivo, intelectivo, conquistas tecnológicas, estamos ótimos. Agora, vamos ver, antes disso, quero dizer, todas essas nossas conquistas, nós temos que perguntar a que preço nós conquistamos tudo isso, né? A minha filha caçula, a Laura, ela é agrônoma, ela trabalhou muito tempo com a chamada pegada ecológica, porque assim, diz a pegada ecológica da WWF, a vivência do ser humano no planeta deixa marcas, deixa pegadas, não é? À medida que nós vamos avançando, tirando dos recursos naturais do planeta mais do que ele consegue repor, nós vamos deixando pegadas profundas, negativas. Então, a WWF tem um estudo e ela tem um índice para avaliar a nossa pegada ecológica, que é chamado de hectare global. Só para vocês saberem que existe, né? Não vamos entrar em detalhes. Então, todo o estudo feito até agora mostrou assim, que a biocapacidade disponível do planeta para cada pessoa é de 1,8 hectare global. Sabe qual é a avaliação da WWF agora, que o nosso desgaste no planeta, de pegada ecológica, é 2,7. Nós já ultrapassamos 0,9 hectare global, além do que podíamos gastar no planeta. Então, eles dizem assim, agora nós já precisaríamos de 1,5 planeta. E se continuarmos com essas mesmas pegadas, em 2050 nós vamos precisar de 2 planetas. E temos 2 planetas? Não, a gente só tem um. E nós precisamos desacelerar a nossa pegada ecológica para conseguir viver muito bem aqui num planeta só, né? Então, é a tal da pegada, é uma curiosidade. Bom, vamos então para as questões morais. Olha, nós vivemos questões sociais e morais muito graves, muito graves. Convivemos com fome, miséria de vários países, terrorismo, suicídio assistido lá na Suíça, né? Aborto, liberado aborto em todo lugar, eutanásia, não é? Então, a gente fica muito, muito triste com todas essas coisas que vão acontecendo. Então, estamos na vivência de questões sociais e morais muito graves, muito graves. Dr. Bezerra está preocupado com isso. Já faz uns anos, através da mediunidade do Divaldo Franco, ele me deu essa mensagem, olha, nunca houve tanta conquista da ciência e da tecnologia e tanta hediondez do sentimento e das emoções. As glórias das conquistas do intelecto esmaecem diante do abismo da crueldade, da dissolução dos costumes, da perda da ética e da decadência das conquistas da civilização e da cultura. Que pena, né? Mas Kardec já tinha perguntado, olha, na questão 785, por que o progresso moral não acompanha o progresso intelectual? E os espíritos responderam, o progresso intelectual avança sempre. O ser humano gosta de conquistas intelectuais, de conquistas tecnológicas principalmente. O maior obstáculo ao progresso moral são o orgulho e o egoísmo. Alguém aqui já falou do orgulho, né? Falou bastante ontem. Então, eu fiquei procurando, disse, meu Deus, por que nós, com tanto desenvolvimento tecnológico, a nossa espécie, né, em aviões supersônicos, em tantas conquistas, por que a gente não continua praticando o mal? Então, na Gênese de Kardec, eu encontrei uma explicação, capítulo 3, que fala do bem e do mal. Olha, lá está escrito assim, o mal é a ausência do bem, não tem origem em Deus.
A fonte de propensão para o mal tem princípio no instinto de conservação. Lembra das leis do primeiro andar da casa mental? Conservação, destruição, reprodução. A fonte de propensão para o mal tem princípio no instinto de conservação, quando ainda nos seres primitivos não existe o contrapeso do senso moral. Olha a importância do desenvolvimento do progresso do senso moral. Só assim é que a gente vai parar de fazer o mal e optar pelo bem e para o bem de todos, né? É bem por aí. E continua o texto: o mal é relativo e a responsabilidade é proporcional ao progresso realizado. Então, estamos ainda com o nosso progresso moral bem atrasadinho em relação ao progresso intelectivo, né? Na 613, existe a pergunta de Kardec: entre os vícios, qual é o que podemos considerar radical? O Evangelho fala que a mãe e pai de todos os vícios é o egoísmo, né? Resposta: já o dissemos muitas vezes, o egoísmo, para se aproximar da perfeição moral, deve-se extirpar o egoísmo do coração, porque ele é incompatível com a justiça, o amor e a caridade, que é a última lei que nós temos que conquistar, né? Junto com a lei moral da adoração. O Décio que falou do egoísmo, né? Ontem. Bem, continuando o texto aqui, nas 917 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual é o meio de destruir o egoísmo, já que é o pai, a mãe de todos os males? Resposta: com a predominância da vida moral sobre a vida material e, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos dá, que o princípio da caridade e da fraternidade seja a base das instituições sociais, das relações legais de povo para povo, de homem para homem. Olha que coisa, né? Temos mesmo que deixar o egoísmo e o orgulho de fora. Soltar aquele saco do orgulho, né? Que é compatível, portanto, com o egoísmo. Então, no livro Céu e Inferno de Kardec, capítulo 3, item 8, também tem uma chamada sobre isso. Está escrito assim lá, olha: a encarnação é necessária ao duplo progresso moral e intelectual do espírito. Olha o lobo frontal. Ao progresso intelectual pela atividade obrigatória do trabalho. Até aí estamos bem. Ao progresso moral pela necessidade recíproca dos homens entre si. A vida social é a pedra de toque das boas e más qualidades. Onde nós vamos exercer o nosso livre-arbítrio, principalmente nas nossas atitudes, é na vida em sociedade, né? E a gente pode ir lá nas leis morais, que está no terceiro livro do Livro dos Espíritos. Vamos passar rapidamente pela lei de trabalho e lei de sociedade. A lei de trabalho acho que nem precisa, né? Vamos para a lei de sociedade. Eu adoro essa figura que representa o futuro, porque os adultos estão de costas um para o outro, né? Mas os bebezinhos já estão se comunicando. E talvez que o futuro seja assim, né? A lei de sociedade seja bem mais amena. Então, na lei de sociedade, 766 do Livro dos Espíritos, Deus fez o homem para viver em sociedade. E no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, tem 10. O homem que vivesse isolado não teria como exercer a caridade. Somente no contato com semelhantes, nas lutas mais penosas, ele encontra ocasião de praticá-la, não é? Olha que coisa, hein? Quando a gente conseguir fazer a caridade pura e verdadeira, nós chegamos à lei de justiça, amor e caridade, né? Então, Kardec pergunta para os Espíritos também, na 886 do Livro dos Espíritos, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Kardec perguntava tudo, ele queria tudo certinho, bem explicadinho, né? Perguntou o que é a moral, perguntou qual é a origem do mal, e ele pergunta qual o sentido da caridade como entende Jesus. Resposta: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Então não é caridade aquele casaco velho que eu tiro do meu armário e dou na campanha de inverno? Se esse gesto for temperado com uma dessas três coisas aqui, é caridade. Se for com benevolência, e vocês sabem que benevolência tem um conceito diferente de beneficência. A minha irmã Regina, que é presidente do Centro Espírita lá em Uberlândia, em Minas Gerais, terra lá do Roberto Lúcio, é que fala, a beneficência corresponde a fazer o bem. Às vezes você faz o bem porque você quer aparecer, para todo mundo dizer que você é bonzinho. Mas quando você quer fazer o bem, olha a palavra,
Bene, bem, volência do italiano, volere, tem a vontade de fazer o bem. Então, olha que coisa extraordinária os Espíritos terem colocado no conceito de caridade, não a palavra beneficência, a palavra benevolência, ou seja, fazer o bem com desejo de fazer o bem. Então, benevolência, indulgência ou perdão das ofensas. Que coisa bonita, né? Isso aí. Então, é o nosso progresso moral, é por aí. Não por outra razão, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, sede perfeitos, item 4, está escrito lá, o quê? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações, né? A benevolência, querer fazer o bem, sede perfeitos. Então, tem uma canção popular brasileira que é fantástica, e na letra dela está escrito assim: cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. É a gente mesmo construir a nossa própria história, né? Bom, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, capítulo 3, chama atenção que a primeira edição de 1864 tem nesse capítulo as diversas categorias de mundos habitados, né? Mundos primitivos, já passamos por essa fase, expiação e provas, estamos nessa fase, depois regeneração, felizes e mundos ditosos, mundos divinos ou celestes, né? E estamos há muito tempo nessa crise de transição planetária. Então, a gente vai perguntar, né? Nossa, que bom a gente passar por planeta de regeneração, mas será que vai dar tempo? Isso vai acontecer ainda? Ou a gente nessa encarnação não vai ver? Olha o que está escrito aqui. Olha, vamos para frente. Por isso que eu pus no subtítulo da palestra, né? Encontros e desencontros. Na Gênesis, capítulo 18, item 27. A época atual, não é agora de hoje, olha, 1866. A época atual lá é de transição. Tendo chegado tal tempo, uma grande emigração é ir para fora, não é? Quando vem aqui para dentro é imigração. Então, uma grande emigração se realiza. Aqueles que praticam mal pelo mal, dela serão excluídos e substituídos por espíritos que farão reinar entre si a justiça, a paz, a fraternidade. Nem todos os espíritos retardatários serão relegados a mundos inferiores. Sua superfície do indivíduo era pior do que o seu fundo. Muitos, após se retemperarem no bem, então vão sair daqui, ficar na erraticidade um pouco, aí eles resolvem, não, vamos fazer o bem. Eles vão voltar para cá. Então, esse capítulo da Gênese diz que, na transição, a nova população do planeta vai ter esses que voltaram. E é nesses que nós temos que investir a palavra de Jesus, né? Porque eles ainda têm chance. Nesses, não sei se está escrito aqui, a ignorância é maior do que o mal, porque aqueles em que o mal é maior do que a ignorância, esses ainda não é tempo, não dá tempo, né? Em Obras Póstumas, segunda parte, quando Kardec fala da regeneração da humanidade, nós lemos assim, olha, a exclusão desses espíritos será dos espíritos rebeldes, que tendo orgulho e egoísmo, olha o orgulho e egoísmo de novo, maiores que a sua ignorância, tornaram-se surdos ao apelo do bem e da razão. Assim, orai por aqueles outros, a fim de que se emendem enquanto ainda é tempo. Quais são os outros? Em que a ignorância é maior do que a sua maldade. Porque esses que já vão sair mesmo são aqueles cuja maldade, a persistência no mal, for mais forte do que a sua própria ignorância, né? Terminando, então vamos ver aqui. Então, olha, o moral diz respeito ao exercício do nosso livre-arbítrio, às nossas escolhas. Olha o recado do Chico. Somos livres para decidir sobre os nossos atos, muito embora nos tornemos escravos de suas consequências. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E mais um recadinho, questão 789 do Livro dos Espíritos. A humanidade progride através dos indivíduos que se melhoram pouco a pouco. Então, a humanidade deste planeta vai passar para
para o estágio de regeneração, quando cada um de nós se esforçar para que a humanidade mereça, no seu todo, essa época de transição para o planeta de regeneração, né? Vamos fazer uma forcinha. Então, eu termino com essa frase aqui, que está no Livro dos Espíritos, questão 1019, a última. Kardec coloca lá, por orientação dos Espíritos: o bem reinará na terra quando, entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem, porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Ou seja, já temos aí a receita do bolo, não é? Só falta a gente fazer a receita direitinho, colocar no forno, e vai ter um cheirinho muito gostoso nos esperando para merecermos ficar aqui no estágio da regeneração do nosso planeta. Mais cedo ou mais tarde nós vamos conseguir, né? Sabemos que Jesus vai abençoar o nosso esforço, o esforço de cada um e o esforço de todos nós. Pessoal, terminando então a minha participação aqui no Congresso, eu quero novamente mandar um grande abraço para o seu Orlando. Desejo que os seus familiares, amigos, levem esse abraço para ele. Faço uma grande homenagem para a nossa querida eterna líder, doutora Marlene Nobre, agradecendo tudo que ela fez por nós, mas dizendo assim: doutora Marlene, continue nos ajudando, que ainda nós precisamos muito dos seus conselhos, da sua orientação, né? Pessoal, muito obrigado a todos, eu sou muito grata, viu? Até mais, então.